Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, paz do Senhor, a paz do eterno Deus sobre a tua vida, meu querido e minha querida. Meu nome, Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para mim é uma alegria, uma honra chegar até aí tua casa, você que está através do Face, os irmãos que estão aqui comigo hoje a igreja, que bênção, os irmãos estão aqui com a gente, e você que está no WhatsApp, que bênção que você recebeu aí esse áudio. Tema dessa mensagem: prontos para agir. O subtema: Evangelho é peregrinar com temor. Fala para quem está do lado aí, está pronto para agir? Pergunta para ele, pergunta para ela. Vocês estão prontos aí, irmãos, para agir? Você é do Face, meu querido, do Zap, da internet, vocês estão prontos para agir? Será que nós estamos mesmo? Vamos lá, nosso devocional litúrgico, 1 Pedro 1,13. Capítulo 1, verso 13, na nova tradução na linguagem de hoje. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Essa nova tradução. Quem tiver aí Almeida Revista, tá assim, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, de esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Cingindo o vosso entendimento. Eu vou explicar hoje o que é cingindo. Cingir, o ato de cingir para os hebreus nos tempos aqui do nosso querido apóstolo Pedro. Mas vamos antes, no contexto teológico, rapidinho, vou tentar ser o mais breve possível, até porque essa carta a gente já estudou, né, 1 Pedro, então vai ser rápido. Vamos lá, 1 Pedro, não há dúvidas, é da tradição da igreja, que foi escrita pelo apóstolo Pedro, e ele escreveu justamente a quem? Quem que está endereçada essa carta? Preste atenção, aos judeus que fugiram de Jerusalém. Eles foram obrigados por causa da perseguição. Os judeus fugiram de Jerusalém e foram para a Ásia Menor, para a região da Ásia Menor. Então essa epístola é para esses cristãos que eram judeus, se tornaram cristãos e que estavam agora remotos lá na Ásia Menor. Tem um comentário de um teólogo luterano norte-americano, Paul Crutzmann, que é mais ou menos da década, ele foi muito famoso, esse teólogo, na década de 60, 70, 1970 até 1972, quando ele falece. E ele escreveu, né, um comentário, Paul Crutzmann, e ele diz assim, que ele acredita que realmente ela foi escrita em meados da década de 60, então quer dizer que é uma epístola aí entre 62 e 65 depois de Cristo. E o Paul Crutzmann, ele explica que alguns teólogos acreditam que Pedro estava realmente nesse momento em Roma. Então, quando ele escreve essa carta, ele escreve para esses cristãos judeus que estavam em Roma. E Pedro utilizaria em si aí uma figura metafórica, quando no final da epístola, lá no capítulo 5, verso 13, Pedro diz, todos aqui da Babilônia. Então, tem teólogos que acreditam que ele estivesse na Babilônia, mas o Paul Crutzmann, ele explica aqui que isso foi uma figura de linguagem, porque Pedro estava referindo-se à própria Roma. Era muito comum, nesse momento, já havia o imperador Nero, que ele já tinha começado a perseguição, e Roma, por muitos cristãos, né, era atribuída a ela o nome de Babilônia nesse período. Então é uma figura, uma chave muito importante a palavra Babilônia. Ainda no contexto teológico, tem um calvinista alemão, chamado Johann Peter Lang, e o Lang, ele diz o seguinte, ele foi mais ou menos 1857, o Johann Peter Lang, então já estamos vendo um comentário bem mais antigo. Ele faz uma síntese muito bonita, o comentário do Lang nesse livro de 1 Pedro, ele faz assim uma coisa maravilhosa, da introdução da vida do apóstolo Pedro, do ministério do apóstolo Pedro, justamente quando ele inicia ali com Jesus. E o Peter Lang, ele fala o seguinte, que os teólogos, eles, como eu posso dizer, caricaturaram, né? Eles nomearam, olha que legal, ele faz uma caricatura de 3 apóstolos. E ele começa dizendo que o apóstolo Paulo era justamente o apóstolo da fé. E ele diz que o apóstolo João era o apóstolo do amor.
E ele diz que Pedro, o apóstolo Pedro, é o apóstolo da esperança. Aleluia. Fala para quem está do lado aí. Tem desesperança. Meu querido e minha querida, você da internet aí, tem esperança. Para o Johann Peter Lang, ele diz que Pedro, ele acredita que Pedro realmente estivesse em Roma, quando ele escreveu esta carta justamente, olha como Pedro é importante a esperança, né? Para fortalecer justamente a fé desses judeus cristãos que estavam dispersos na Ásia. Mas até aí tudo bem, isso tudo é coisa de faculdade, isso aí não vai levar ninguém para o céu, se você souber ou se você não souber. Isso não vai levar ninguém para o céu. Mas é interessante agora o contexto prático dessa mensagem, da gente entender, contextualizar, trazer essa mensagem para os dias de hoje, fazer uma releitura e compreender o que Pedro, 65 mais ou menos, né, depois de Cristo, o que ele quer falar com a gente ainda hoje. O apóstolo Pedro, Deus colocou no meu coração 3 coisas que podemos aprender aqui com Pedro. A primeira delas, nesse texto que a gente acabou de ler em 1 Pedro, a primeira delas, uma vida toda em temor. Nós temos que ter uma vida em temor a Deus. Segunda coisa que Pedro quer nos ensinar: quem ama, obedece. Não tem outra alternativa. Quem ama, obedece. E terceiro ponto que Pedro quer falar conosco ainda hoje: esteja pronto, esteja pronta para agir. Será que nós estamos prontos para agir? Vamos lá. Então, primeira coisa que o Senhor quer deixar no nosso coração hoje, irmãos: uma vida toda em temor. Primeiro ponto importante que nós estamos falando disso faz já algumas semanas, hein? Temos repetido isso: amar a Deus pelo que Ele é, e não amar a Deus pelo que Ele pode fazer. Uma diferença muito grande. Quando amamos a Deus, automaticamente a nossa vida precisa buscar a santidade. Não tem como a pessoa dizer que ela ama a Deus, mas ela não busca a santidade. Aí aqui em 1 Pedro ele está fazendo uma alusão, uma citação, lá em Levíticos. Olha que legal, né? O apóstolo Pedro, ele copiando o texto lá de Levítico, quando Pedro diz para nós, aqui no verso 15, não precisa abrir não, mas ele diz assim, 1 Pedro 1,15, pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. E aí Pedro, no versículo seguinte, no 16, ele faz uma citação de Levítico, dizendo: sede santos, pois Ele é santo. Não tem como nós amarmos Deus, irmãos, se nós não buscarmos a santidade. Buscarmos ser santos. Quem diz que ama a Deus, mas não busca a santidade, está enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Essa semana eu estava atualizando o YouTube, vocês viram lá, falaram isso, irmãos? Aproveita, você que está aí, quer nos ajudar, @imel Rio Preto, e você nos segue lá no YouTube, vai lá, inscreva-se no nosso canal, a gente vai começar a colocar os vídeos lá no YouTube também. E essa semana eu estava assistindo a pregação da Economa Silmara. Olha que bem, ficou chique, hein, Silmara? E realmente, no momento da pregação, a Silmara fala: estamos aqui só para esquentar banco? Uma reflexão. Porque se nós dizemos que amamos Deus, mas nós não buscamos santidade, estamos enganando a nós mesmos. É o que eu li agora há pouco na reunião com os obreiros, que nós lemos Oséias 6,6. Lá no profeta menor, profeta chamado Oséias, no Antigo Testamento, que é uma história incrível de Oséias. Alguns teólogos dizem que a história de Oséias é apenas como eu posso dizer, uma metáfora, né, que não teria acontecido. Outros teólogos acreditam que não, que realmente a história de Oséias é real. Que Deus pede para Oséias, olha a loucura, Deus pede para Oséias se casar com uma garota de programa. Eu não falar aquele outro nome, né? Hoje está bonito, fica bonito falar assim, né? Você acredita? Pastor, o senhor tem certeza? Eu tenho, está aí no livro de Oséias, capítulo 1. Vai lá. Oséias é pequenininho, é um livro curto. Mas sabe o que Deus faz uma relação na vida de Oséias? A mesma coisa que a igreja.
Nosso Deus, lá no Antigo Testamento, ele explica que ele era um Deus ciumento. E aí ele fala: Oséias, eu quero que você case com uma garota de programa, para você ver o que é a mulher te trair, Oséias. O sentimento é igual quando nós traímos Deus. Olha que legal, aonde o profeta vai. E tem um momento que a esposa sai correndo, ela foge do lar. Deus vira para Oséias e fala: Oséias, você vai atrás da sua esposa. Você vai buscá-la no deserto, se for preciso. Mas você vai reconquistar a tua esposa. Olha que legal, uma correlação entre Deus e nós. Que se for preciso ir até o deserto, Deus vai para nos conquistar de volta, igreja. Olha, nós somos a noiva do Cordeiro, Jesus, aleluia. E aqui no livro de Oséias, o profeta diz o seguinte, Oséias capítulo 6, verso 6. Olha que lindo, não precisa abrir não. Eu quero que vocês me amem, não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Você sabia que Jesus usa esse texto do profeta Oséias? Quando Jesus fala: misericórdia quero e não sacrifícios. Ele está fazendo uma alusão aqui ao texto de Oséias. Irmãos, se nós dizemos que somos de Cristo, se nós dissermos que somos cristãos, mas nós não buscamos santidade, você está entendendo o que eu estou dizendo? E não buscamos a santidade. Eu não estou dizendo que nós temos que ser todos santos, perfeitos. Vocês viram que em nenhum momento eu disse que buscar ser santo, mas buscar a santidade. Porque é uma busca. Se você não procura melhorar a cada dia, do que adianta a gente ser cristão? Do que adianta nós dizermos que amamos Deus, mas não buscamos fazer aquilo que Deus quer que façamos? Oséias está sendo claro: que vocês me amem, não me ofereçam sacrifícios. O que a gente vê hoje em dia é muito uma teologia de que se você oferecer um sacrifício muito grande, Deus vai fazer algo por você, não é? Eu digo ao contrário. Se você obedecer a Deus, só obedecer, você não vai precisar nem fazer sacrifício. É o Jesus disse isso para nós, não sou eu, não é o Júlio que está dizendo para você, mas é o próprio Cristo. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Pense nisso, irmãos. Quando nós falamos sobre uma vida de temor a Deus. Nós, cristãos, temos que buscar ter uma vida. E é justamente o que eu falava ali com as irmãs no início. O que falta hoje é que as pessoas não querem responsabilidade, compromisso. Tornar-se cristão é você ter uma vida compromissada com quem? Com o Júlio? Não, comigo vocês não têm nada a ver. Eu não tenho nada a ver com a vida particular, privada de vocês. Mas tornar-se cristão é você ter um compromisso com Jesus, com Deus, com o Senhor. É com Ele que nós somos e estamos compromissados. É com Deus que nós temos que ter compromisso. Então a coisa é séria. Só que lembre-se, o nosso Deus, Ele é um Deus que não importa se você é pastor, não importa se você é obreiro, não importa se você canta, toca aqui no grupo de louvor, tudo isso é muito bonito. E não importa se você é apenas membro, mas o nosso Deus, segundo o apóstolo São Pedro, é um Deus que não faz acepção de pessoas. Vamos lá, 1 Pedro 1,17. Vocês estão em Pedro aí, né? Não sai de Pedro não, que hoje o estudo todo é em Pedro. Quando você traz a Bíblia, já fica em Pedro. Quando começa o culto, o texto do início do culto é o mesmo texto que nós vamos trabalhar o culto todo. Olá, meu querido, tudo bem, Toninho? Boa noite. Vamos lá. Um Deus que não faz acepção. Nós não podemos esquecer como é importante o temor, importante o respeito, e não esquecer que Deus não faz acepção de nada de nós. Olha o que Pedro fala para a gente. 1 Pedro 1,17, na nova tradução, tá? Quando oram a Deus, vocês os chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas. Preste atenção nisso, igreja. Ele que julga com igualdade as pessoas. E de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, olha lá, igreja, preste atenção. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Quem tem Almeida Revista Atualizada, tenham temor. Sabe, irmãos, aquela pessoa que diz assim: eu aceitei Cristo, eu fui para a igreja, agora está tudo mudado, eu me batizei,
eu não preciso mais me preocupar com nada. Eu quero que você entenda, queridos, Deus, Ele se importa, porque Ele quer um povo que o ame, mas Ele também quer um povo que tenha caráter. Do que adianta nós acharmos que somos algo, quando nós realmente não somos? É preciso que vejamos, olha lá, Deus mais uma vez falando para nós sobre o caráter pessoal. Queridos, em nossa Pedro usa a palavra peregrinação, que no grego koiné, no grego é paroikos. Por isso que a gente chama paróquia. O que é paróquia? Lugar onde se reúnem os estrangeiros, os peregrinos. Quando Pedro diz aqui em 1 Pedro 1,17, em nossa peregrinação, devemos nos portar com temor. Sabe? Às vezes nós esquecemos do que significa a palavra temor. Eu fui no dicionário Ruais, olha que interessante. Temor significa um profundo sentimento de respeito. Temor significa um cumprimento rigoroso, pontualidade, diligência, empenho. Quando eu temo a Deus, não é só questão de ter medo de Deus, de ter medo de ir para o inferno. Não é isso. Mas temer a Deus é eu ser um crente que eu tenho uma fé com diligência, uma fé com empenho, uma fé com zelo. É ser um cristão que eu cumpro com a vontade desse Deus e principalmente que eu tenho um sentimento de respeito por esse Deus. Motivo pelo qual nós, cristãos, precisamos ter uma vida em temor, caminhar em reverência a Deus. Não é reverência ao Júlio, não, mas é reverência a Deus. É isso que o Evangelho veio nos ensinar. Que nós precisamos ter reverência a Ele, porque o segundo ponto que nós queremos nessa noite, que o Senhor trouxe no nosso coração: quem ama, obedece. Fala para quem está do lado: você tem obedecido? E aí? Tem obedecido? Meu querido e minha querida. Segundo ponto dessa noite, que nós falamos quando amamos ao próximo. Não tem como, irmãos, nós falarmos de evangelho se nós não falarmos de amar o próximo. Não tem como nós falarmos de evangelho sem nós tocarmos nesse assunto. E Pedro, ele reforça o segundo maior mandamento. O primeiro maior mandamento qual é? Amar, isso mesmo, amar a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo maior mandamento que Pedro está aqui nos dizendo, 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Amará ao seu próximo. Pedro diz aqui, eu vou ler rapidinho na Nova Tradução. 1 Pedro capítulo 1, 22. Capítulo 1, verso 22. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, preste atenção. Olha como a gente se purifica, obedecendo a Deus. E agora que já tem um amor sincero pelos irmãos na fé, ou seja, já amamos aqui dentro os irmãos. Que bênção. Amar aqui dentro da igreja é uma bênção, é facinho amar entre nós irmãos. Agora Pedro vai lá, vírgula, olha que Pedro diz: amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Irmãos, a humanidade, ela precisa tanto de nós cristãos. Você sabia disso? A terra precisa da gente, irmãos. Nós temos visto um mundo tão triste, cada acontecimento terrível, mas nós cristãos podemos e devemos fazer a diferença nos dias de hoje. Como, pastor Júlio? Falando da Igreja Metodista Livre? Não. Que benção se você tem falado, mas não é isso apenas. Mas é nós levando esse amor de Jesus às pessoas. Levar o amor de Jesus, eu não preciso falar a religião que eu sirvo, ou que eu sigo. Levar o amor de Jesus, eu não preciso falar da placa da igreja que eu estou, ou que eu sou. Levar o amor de Jesus é simplesmente o fato de levar o amor. Pronto. Pedro fala nesse momento sobre o amor fraternal. Quem tem aí Almeida, Revista e Atualizada, ele fala:
o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente. E infelizmente, é o que mais falta amar ao próximo. Ter empatia pelo próximo. Se colocar no lugar do próximo. O secularismo, né, hoje em dia, essa era contemporânea, tem nos ensinado apenas o individualismo. Tem nos ensinado apenas que o que importa é a minha felicidade. A dos outros, desculpa a palavra, que se exploda. Nós temos, aos poucos, tem sido ensinado isso na mente da gente, através dos filmes, das histórias, das novelas, das propagandas. Vai entrando isso no coração desse pai, o que importa é eu ser feliz. Só a minha felicidade que importa. Sabe, irmãos, o porquê de tantas famílias destruídas nos dias de hoje? É pela razão justamente que nós temos sido instruídos à individualização. Vivemos um tempo do egocentrismo. O que é o egocentrismo? Ego é o eu mesmo. Centrismo é o meu centro, é o eu olhando para mim mesmo. Eu me importando apenas comigo mesmo. É o olhar para si mesmo, e apenas para si. Dificilmente hoje nós temos visto demonstração de solidariedade. Porque o que tem sido priorizado? A autonomia individual tem sido priorizada na nossa sociedade. Quando então casamentos são meramente desfeitos, por quê? Porque eu não sou feliz. Quando então famílias elas perdem o seu rumo, por quê? Porque eu não sou feliz. Quando pessoas elas deixam o trabalho, elas deixam seus sonhos, é porque eu não estou sendo feliz hoje. Você está entendendo onde eu quero chegar? É preciso que nós olhemos mais para o lado. É preciso que nós enxerguemos mais longe. É necessário nós deixarmos de ver apenas um lado da história e olharmos os dois lados da história. Não se esqueça, quem ama, obedece. Quem ama a Deus, obedece os seus preceitos, porque é o segundo maior mandamento de todos, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E por último, terceira coisa para encerrar, a mensagem hoje vai ser breve. Terceira coisa, esteja pronto para agir. Olha, como Deus é maravilhoso. Por último, mas não menos importante, esteja pronta para agir. Tem muita gente que fica só no mundo das ideias. Tem muita gente que fica só imaginando, só pensando, só raciocinando. A pessoa ela fica ali matutando, mas ela nunca coloca em prática. Ela fica pensando, ela raciocina, mas ela nunca executa, ela nunca realiza. Irmãos, o tema principal dessa mensagem é justamente 1 Pedro 1,13. Estejam prontos para agir. O apóstolo Pedro nos ensina: sede sóbrios, esperai na graça e cinjam vossos lombos, cingir o vosso entendimento. Eu achei interessante que na nova tradução na linguagem de hoje, eles fizeram uma tradução muito bonita, quando eles traduziram esteja pronto para agir. Mas na Almeida Revista Atualizada, cinjam o vosso entendimento. Verbo cingir. Aí você fala, nossa, Júlio, mas o que tem a ver, né? Cingir o entendimento. Por isso que eu falo, se a gente não vai aprofundar a palavra, muitas coisas na Bíblia ficam sem sentido para nós hoje. Porque nós estamos distante disso, irmãos. Pedro escreveu isso aqui no ano 64, 65 depois de Cristo. Faz muito tempo. Numa região diferente da nossa, numa cultura totalmente diferente da nossa. Mas olha que interessante, o Albert Burns, que é um teólogo presbiteriano,
Ele faz um comentário sobre esse cingir o vosso entendimento. E o Burns, ele explica o seguinte, que naquele tempo na Palestina, a vestimenta comum era o manto. Pessoal, a gente tudo de manto aqui, mas ia morrer de calor, né? O calor que é Rio Preto, já pensou um manto? Deus do céu. O problema do manto, meus irmãos, é o seguinte. O manto, ele era uma roupa, uma vestimenta que era solta, esvoaçante. Então, de modo que se a pessoa, de repente, ela fosse fazer alguma coisa, o manto podia sair do corpo dela. Então, era comum, o costume daquele povo no Oriente, eles dizerem o seguinte, cingir os lombos. Sabe o que é cingir os lombos? Seria como se hoje a gente dissesse assim, ó, apertar os cintos. Senão a calça cai, não cai? Às vezes a calça está larguinha. Ô, pastor, a calça não está larga aqui não. A calça tem que ficar larga, irmãos. Aí você põe o cinto para a calça não cair, não é assim? Então, naquele tempo de Pedro, eles diziam isso, cingir os lombos era justamente você apertar os cintos, afivelar bem a roupa, para quê? Para que se de repente precisasse ter alguma ação, correr atrás de alguma coisa, levantar-se rapidamente, fazer alguma coisa, ainda que o vento muito forte batesse, a roupa estaria intacta. O manto estaria no lugar dele. E olha que bonito, então a nova tradução, eles entenderam certinho o significado de cingir o vosso entendimento. É que você esteja preparado. Quando você aperta o cinto, naquele tempo era estar preparado. E Pedro usa o seguinte significado: cingir o entendimento é apertar o cinto da tua cabeça? Não, não é bem isso. Mas é que sua mente esteja preparada para agir. A tua fé esteja preparada para agir. Prontos, alertas. Por isso que tem muita gente que fica hoje em dia só pensando. Você aí do Face, você aqui comigo, irmãos. Será que você é assim? A gente só fica imaginando, pensando, mas a gente nunca coloca em prática. Pedro está dizendo hoje para a gente, esteja pronto para agir. Aleluia, só teve um amém aqui de um abençoado. Eu vou falar de novo, esteja pronto, esteja pronta para agir. Está melhorando, está melhorando. Há momentos que nós perdemos o tempo certo, irmãos. Hoje em dia a gente usa o ditado, né? Como que é? O bonde passou, perdeu o bonde. Não é assim? Quando vê, tudo já passou. E olha que bonito a comparação que Pedro faz com a vida da gente. Vamos, esse eu gostaria que a gente lesse. Eu sei que vocês leram no início com a pastora Suzy, mas esse eu gostaria de ler de novo. 1 Pedro 24. 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25, na nova tradução. Você que está de casa aí. Olha que bonito, irmãos. Para você parar para pensar como a tua vida é passageira. Como dizem as escrituras sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo. E a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Irmãos, a nossa vida é passageira, como a flor do campo. Hoje a flor do campo está lá, bonita, linda, exuberante. Mas amanhã ela é arrancada e jogada no fogo. Já foi, já passou. Assim somos nós. Somos transitórios nesta terra. A nossa vida aqui é breve. Parece que não, mas é, irmãos. Perto do que nós vamos viver na eternidade, isso aqui é passageiro demais. Transitório demais. Só que sabe de uma coisa que dura para sempre? A palavra do Senhor. Oh, aleluia. Por isso, irmãos, não podemos perder tempo. Se a nossa vida é passageira, se o nosso tempo aqui nessa terra é transitório, por que nós vamos perder tempo? Para pensar nisso, irmãos. Nós não podemos perder tempo. Se Deus está falando com você, se Deus está falando contigo, meu querido e minha querida aí da internet, se Deus está falando com você, preste atenção. Se o Espírito está aí agora falando no teu ouvido, meu querido e minha querida, a hora é agora. Esteja pronta para agir. É tempo de agir.
Quando a gente vê, passou, não dá mais. Perdemos. Eu achei tão bonito. Sobre esse versículo tem um comentário do Joseph Benson, que é um teólogo metodista. E olha que legal que o Joseph Benson fala pra gente. Ele faz um comentário muito lindo. Eu vou ler esse comentário dele, porque é um pouco longo. E ele fala sobre esse versículo da erva do campo. Como a nossa vida é passageira. Olha lá. Entre as demais raças, a mais nobre da humanidade. Olha lá. Com toda a sua glória, grandeza, sua honra, riqueza, beleza, força e eloquência. Como também na arte que os homens inventaram e nas obras que executaram. Mas olha que interessante. Mas todas decaem como as flores do campo. Esse texto mexeu tanto comigo essa semana. Eu fiquei pensando, às vezes a gente fica assim, nossa, eu quero construir um legado. Eu quero construir isso, eu quero construir um império. Não estou falando de construção física, por favor. Mas eu estou dizendo assim, às vezes os nossos sonhos são tão grandes, né? E a gente faz assim, nossa, eu quero isso. Aí eu estava pensando nessa semana, quantas mega empresas que depois que o dono faleceu, fecharam. É ou não é verdade? Quantos e quantos coisas enormes que estavam indo a vento em polpa, de repente, aquele que teve a primeira visão, né, o avô, sei lá quem, faleceu, acabou aquilo. Não deu continuidade. E é um pouco desse versículo que Pedro está dizendo para a gente. Sabe, olha que lindo comentário de Joseph Benson, um teólogo metodista. Sabe, de todas as raças, a nossa é a mais bela de toda a humanidade, meu querido, ser humano. Que cria coisas lindas, né? A nossa força, a nossa exuberância, a nossa grandeza, a nossa glória. Mas tudo vai passar. Como a erva do campo, nós também vamos passar. Então, meus queridos, esteja atento, pronto para agir. Quando você ouvir o rugido do leão, esteja pronto para agir. Não deixa o tempo passar, não perde a oportunidade. Deus, Ele quer agir com você. Ixi, mas foi um amém, xorxi. Aí a Rosa tentou ainda salvar o finzinho, mas... Irmão, vocês entenderam a frase que eu falei? Ó, eu vou repetir essa frase, porque quando Deus colocou no meu coração, isso aqui é frasezinha para ir lá no Instagram da igreja, assim, com aquela frasinha do lado. Deus quer agir com você. Aleluia! Está entendendo, meu querido e minha querida da internet, aí do Facebook? Deus quer agir com você aí da tua casa, do teu trabalho. É hora de nós avançarmos, irmãos. Não perdemos a oportunidade. Chegou o momento de nós crescermos e avançarmos. Por que não? Só vai adiante aquele que de fato está pronto. Pense nisso. Só avança aquele que está pronto para seguir adiante. Por isso, irmãos, coloquem toda a sua esperança em Jesus Cristo. Aleluia! É nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos aguardar, é nele que nós devemos esperar, é nele que nós devemos confiar e acreditar. Pedro diz para nós aqui, Pedrão, maravilhosa mensagem do apóstolo Pedro, ele diz: esperai inteiramente na graça. Sabe o que significa? Inteiramente, graça no grego koiné é charis, que vem de carisma, né? A graça é um presente, é um dom, é algo que vem direto da parte de Deus. E Pedro está dizendo assim, olha, esperem completamente, somente na graça.